Boa noite a todos, boa noite a todos. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos ver. Beleza? Alô, alô. Tá ligado. Vamos ver. Boa tarde. Nós estamos fazendo audiodescrição no início de todas as mesas, pensando no público que nos acompanha pelas redes sociais, pensando sobretudo nas pessoas PCDs e tudo mais, e é uma medida interessante que nós adotamos. Eu sou o Rafael Nolli, sou um homem de 44 anos, branco, tenho 1,90 m, estou de tênis e meia branca, bermuda xadrezinha de branco e azul e uma camiseta preta mais básica do mundo. Tenho cabelos brancos, barba, quase toda branca também, e eu acho que é isso. E eu sou Bel Brunatti, sou uma avó, não vou dizer de quantos anos, que pinta o cabelo de castanho claro. Estou usando uma blusa preta, uma saia estampada, e é isso. E nós estamos aqui no 12º FLE Araxá para falar com Bel Brunatti sobre o livro, não só sobre o livro, mas também sobre o livro que tenho aqui em mãos, chamado A Estranha Viagem da Garota do Cabelo Azul. Antes de falarmos sobre esse livro, falar um pouco de você para que a gente entenda melhor. Você é de Araxá? Sou de Araxá, eu nasci aqui, vivi aqui até os 19 anos, sou irmã do Marcelo, que mora aqui ainda, sou cunhada da Lu, e tenho outros irmãos que moram fora. Meus pais viveram aqui até 2011, então eu vinha sempre a Araxá, mas já faz 50 anos que eu me mudei para Brasília. Então, eu sou uma escritora de Araxá, que escreve em Brasília, e esse livro é o resultado aí dessa confluência dos rumos que a vida toma, né? Há quanto tempo você não vinha a Araxá ou você vem com certa regularidade? Só para entender. Não, eu passei muito tempo sem vir, porque eu viajo bastante e tal, mas eu vim aqui há coisa de 15, 20 dias antes do FLE Araxá, né? E vim agora, porque a gente tem que estar visitando os irmãos. Embora o Marcelo não me visite, eu venho aqui para vê-lo de vez em quando. Está feita a cobrança aí, estamos ao vivo no YouTube, Marcelo, depois você confere lá. Bel, Araxá é citado, inclusive, no livro, né? Eu estava lendo... Araxá é citado no livro. É citado porque, como não podia deixar de ser, né? O livro ele tem um caráter assim interessante. Até queria depois discutir com você como que se classifica esse livro, porque para mim ele está numa zona meio nebulosa, sabe? Entre a literatura juvenil e a literatura de adultos, sabe? Eu costumo dizer que ele é um livro para jovens adultos e também para adultos jovens, porque tudo acontece, você deve ter visto, né? É uma viagem motivada por vários acontecimentos, desde a pandemia de 2020, a pandemia de Covid-19. E Araxá está nessa história, porque a personagem narradora está lidando com o desaparecimento dos seus avós, que moravam em Brasília, e simplesmente deixaram de dar notícia, sumiram. E uma das hipóteses aventadas pelas filhas e netos talvez eles tenham ido para Araxá, fazer a quarentena da pandemia lá, né? Mas não, era só uma hipótese. Eu achei tão legal que até marquei. Eu gosto em festival literário que nós temos essa possibilidade de falarmos de livros, de ler. Olha só,
Então, eu achei sensacional, quero falar mais a respeito disso. É um livro que fala muito de viagem, depois eu quero te perguntar melhor. Mas o trecho de Araxá diz assim, você já contou, né? 2 avós desaparecem e uma neta tem que procurá-los. Aí diz assim, minha mãe passou a conversar todos os dias com minha tia, que mora na Austrália, tão perdida e preocupada quanto nós. As duas pensavam em várias hipóteses para o sumiço, mas logo descartaram todas. Listaram todas as possibilidades. Quem sabe foram para a casa da bisavó. Podem ter ido para Araxá, quem sabe. Talvez estejam no sítio da tia Dodóia, fazendo isolamento com ela e a Mércia. Será? Então, Araxá é citado assim, e ao ler eu pensei o seguinte, diversos nomes aparecem aqui. São pessoas reais, que a sua família aqui presente já pensa, quando eu falo, já tem um link direto com essas pessoas, é tudo ficção? Bom, é tudo ficção, mas é uma ficção com um pé fortemente fincado no caráter assim autobiográfico da minha narrativa, né? Todos os lugares que são mencionados no livro existem, são reais, existem mesmo. As pessoas que são mencionadas tiveram os nomes mudados, mas elas também são reais. E os casos que envolvem essas pessoas também são reais. Os casos assim, folclóricos, que muitas vezes envolvem essas pessoas, né? Então, os lugares, né, das viagens, todos são reais, todos. Então, é uma ficção, eu diria, com um pé fortemente fincado na realidade, né? Outra coisa também que me chama a atenção, você falou e é interessante, eu sou professor de literatura e trabalho com, hoje, nos últimos anos, eu trabalho com livros igual o seu, para um público ali que eu trabalho de 6º ano até 9º ano, de vez em quando eu pego uma turma de ensino médio, e no geral são livros assim, que são livros que uma criança de 12 anos vai ler e gostar, uma criança de 18 anos vai ler e gostar, e um adulto aqui presente também iria ler e gostar. Mas me chama a atenção não só essa dificuldade, será que hoje em dia está na moda, né? Young Adult, livros para jovem adulto, que é aquele adulto que acabou de virar adulto e está com uma certa dificuldade de aceitar a sua adultice, mas me parece mesmo um infanto juvenil. O que me chama a atenção nele, que eu acho um pouco mais difícil de classificar, e isso é ótimo, é que parece um livro de viagem, às vezes, parece um livro policial, porque existe um mistério. Era a intenção dessa mesmo? Até a capa, né, mostra bem isso, um livro, é um livro de mistério, é um livro policial, é uma aventura. Você que escreveu, qual o caminho? Porque eu estou acabando, como eu te disse, eu estou no finalzinho, eu acho que eu vou levar spoiler aqui. Eu ganhei o presente de vir mediar essa mesa em cima, eu peguei o livro e comecei a ler rapidamente, está faltando um pouquinho. Você classifica como livro de viagem, um livro, uma aventura, um livro policial? E aí? Ele é tudo isso, mas não é só isso. Vamos dizer assim, ele é um livro de viagem, sim, porque a narrativa envolve 2 viagens, né? Mas ele é, antes de tudo, um livro que explora o afeto, a relação afetiva que sempre deve existir entre avós e netos. Ele explora isso muito fortemente, né? Eu diria que esse livro, ele é um livro também de memória. Ele é um livro em que a narradora, que é a neta que está procurando seus avós, a memória dela se desdobra em 2 tempos. Se desdobra para uma viagem que ela fez sozinha com a avó, antes de completar 15 anos. Quando ela ia completar 15 anos, elas fizeram uma viagem, e ela vai repetir, vai refazer essa viagem, nessa procura pelos avós. Mas, durante a viagem, a memória dela também retorna para quando ela era criança, para a convivência que ela teve com os avós, né? Então, eu acho que tem
um desdobramento da memória, sabe? E tem também uma outra memória que está presente no livro, que é a memória histórica, Rafael. A memória histórica, porque as razões para o desaparecimento dos avós, elas são razões políticas, porque os avós eram pessoas progressistas, que defendiam ideias para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos desigual. São pessoas críticas, né, politizadas. E, então, tem uma memória tanto recente quanto mais antiga de situações de autoritarismo que o país viveu e que estão também presentes aí na narrativa, né, como pano de fundo mesmo para o sumiço desses avós. O pano de fundo eu achei interessantíssimo, porque o livro está ligado à pandemia, o desaparecimento deles se dão na pandemia, tem esse pano de fundo político, e isso é um elemento que me deixou bem interessado na leitura, porque junta um monte de coisas de uma história muito recente do Brasil, né? A pandemia, e, obviamente, todos nós sabemos que se fala do governo Bolsonaro. Um grupo, dois avós que desaparecem, existe todo um contexto político. Ao fazer isso, pensando no público jovem, eu queria que você me falasse o impacto que o livro vai causar nos jovens, porque são jovens que vêm da pandemia, são jovens que viveram esses últimos anos todos. Havia alguma preocupação sua em falar de política, porque é um livro que fala muito de política, numa obra voltada para um público jovem? Eu acho que tem essa preocupação, porque o Brasil é um país em que a memória política, histórica, ela é muitas vezes apagada, escamoteada. A sociedade é levada a esquecer determinados períodos, né, de autoritarismo que feriram pessoas, que machucaram pessoas, né? E eu acho que a gente não pode deixar isso esquecido. Inclusive, as novas gerações têm até dificuldade em imaginar como é viver num ambiente antidemocrático, num ambiente que não que cerceia a sua liberdade. Então, eu trouxe também essa memória dessa dor também que foi vivida, né, num período mais atrás, e também que quase foi ressuscitada no período mais recente, para que as pessoas, os meus leitores, né, possam também ver que é preciso a gente valorizar a democracia, valorizar as pessoas que pensam diferente e que esse pensamento diferente só tem a contribuir para a construção de uma sociedade democrática e justa, né? Então, eu quis trazer isso também com esses personagens. Sensacional. E eu achei exatamente isso. Uma chance de mostrar para um público jovem como uma análise, porque é uma obra de ficção, mas é muito, muito entranhado com o Brasil de agora. E aí, em algum momento, no começo ainda do livro, tem uma questão sobre plataformas digitais, internet, e eu achei muito bacana, que eu até marquei aqui, queria falar com você a respeito disso. Em determinado momento, ainda lá no comecinho do livro, falando sobre a construção do personagem dos avós, eu achei sensacional, e nós percebemos muito quem são os avós já no comecinho do livro. E aí tem um trecho que diz assim: minha avó até iria gostar de saber que agora há uma legislação mundial para essas plataformas. Isso é algo que não estamos um pouco derrapando ainda. Longe. Ainda estamos longe, mas quando eu escrevi esse livro, que foi em 2020, né, eu tinha já a clareza e a certeza de que nós precisaríamos, mais cedo ou mais tarde, nós precisaremos lidar
com a questão das plataformas e das redes sociais, porque já estava sentindo, durante a pandemia, o quanto as fake news estavam fazendo mal, né, para as pessoas, o quanto as fake news estavam provocando desinformação, o quanto elas estavam levando as pessoas a deixar de acreditar na ciência. Então, eu não, né? A avó da protagonista, ela já achava que precisaria haver essa regulação, não é censura, não é proibição, mas é regulação no sentido de responsabilizar as pessoas, né? Elas responderem pelo que elas divulgam e disseminam nas redes sociais. Você vai ver que, inclusive, a linguagem dessa narradora, ela é uma linguagem de internet, de rede social, né? Ela tenta narrar tudo que ela está vivendo em tempo real, como as pessoas fazem hoje pelas redes sociais. A narrativa, muitas vezes, vai se dando no presente que ela está vivenciando, né? E é muito interessante uma outra coisa também, Rafael. Eu substituo as mensagens instantâneas via internet pelos antigos e anacrônicos bilhetinhos no papel. Isso tem também uma razão, né? Era uma das minhas questões, porque é interessante que há um mistério, o desaparecimento dos avós. E esse mistério é construído a partir desses bilhetinhos. Em algum momento tem até o Sherlock é citado ali, não acredito até que seja um título, mas qual é o mistério e como que esse mistério aparece na obra? Aparece com a narradora no dia em que ela completa 19 anos, contando para o leitor, né, que faz 3 anos que não tem nenhuma notícia dos avós e que, por isso, vai ser um aniversário muito triste, porque é triste quando as pessoas desaparecem e a gente não tem nem certeza sobre que fim elas levaram, porque a gente não pode nem ficar de luto se não sabe o que aconteceu com as pessoas, né? E aí ela recebe, nesse dia do aniversário, ela recebe um envelope que ela abre, foi postado na Itália, ela não sabe o que ela tem na Itália, mas o envelope veio de lá, e tem dentro do envelope um bilhete e uma chave, uma pequena chave. E tem um bilhete da avó dizendo que ama essa narradora, que é para ela rememorar a viagem que elas fizeram juntas. Só isso. E aí ela, então, resolve refazer a viagem, vai olhar as fotos, né, do álbum da viagem que elas fizeram quando ela ia fazer 15 anos. E o interessante, Rafael, é que essas fotos, esse álbum, eu disponibilizei para a excelente ilustradora que fez as ilustrações do meu livro, a Cris Costa. São as fotos da minha viagem que ela usou para fazer as colagens que ilustram o meu livro. Então, isso deu ainda mais um caráter assim, de verdade para o livro, né? E não foi intencional, né? Porque, quer dizer, foi e não foi, né? Intencional. Tá vendo? E o livro cada vez mais caminha para uma autoficção. Ela está escondendo, mas nós estamos percebendo. O Marcelo está fazendo assim. Está caminhando cada vez mais para uma autoficção. Você, num ato falho, vou usar o termo, posso estar equivocado. No ato falho, você falou a avó como se fosse você. Quando eu estava lendo o livro, eu não te conhecia ainda, eu tinha certeza que era uma moça muito jovem escrevendo um livro, que viveu isso tudo, e pensei, aí o Léo Cunha, o Afonso Borges falaram, Rafael, temos uma mesa para você, vai atrás, é a Bel, tá. Eu fui ler, pensei, que bacana. Aí você, no ato falho, você se confunde com a avó. Durante a minha leitura, eu pensei, a escritora deve ser uma jovem muito culturalmente rica, que está escrevendo um livro sobre uma experiência dela na pandemia com os avós, que eram outras pessoas. Assim, não dá para dizer que não, né? Como te diz, a ficção está aí fincada na realidade mesmo. A Sofia,
que é a personagem. Esse é realmente o nome da minha neta mais velha, que falou que acha muito estranho ler esse livro, contando coisas que ela narra, mas ela não viveu. Então, o livro, na verdade, é uma caixinha que faz o encontro e o desencontro de vários níveis narrativos. E quando eu falo uma jovem culturalmente rica, nós temos aqui, eu estou no trecho que o Jorge Luiz Borges aparece. Nós temos uma citação ao Borges, nós temos, se eu não me engano, Tom Jobim, em algum momento ele é citado, há uma canção em inglês citada também, que eu estava puxando na memória, mas eu tenho certeza que nós temos o Tom Jobim mencionado, nós temos o Jorge Luiz Borges. Essas citações, você trabalha com literatura, qual que é? Porque é um trabalho de alguém que conhece o ofício, que sabe o que está fazendo e que tem uma habilidade em construir uma trama e enriquecendo com essas questões. Eu trabalho, sou professora de literatura, fiz mestrado e doutorado em literatura brasileira na UNB e cito muito, né, meus autores favoritos nessa narrativa. Cito tanto as minhas leituras antigas, de antes de pensar em estudar literatura, porque aqui em Araxá eu tive um professor, e é graças a ele que eu enveredei pelo caminho da literatura, que era o professor João Rios. João Rios Montandon, que nos fazia ler 10 livros por ano, e ao longo do ano ele ia sorteando, entre esses 10 livros, um livro sobre o qual ele falaria. E nós íamos, então, para a Biblioteca Municipal de Araxá e pegávamos esses livros e líamos durante o ano, e quando a gente achava que ia ter aquela prova, que ele ia cobrar da gente, nada, ele fazia, era uma belíssima aula sobre o livro sorteado e conseguia despertar na gente o interesse por mais leituras. Então, assim, eu sou muito grata pela existência do professor João Rios na minha vida. E esses autores todos, tanto os antigos que eu cito, que eu li Dostoiévski, eu li Agatha Christie, eu li Conan Doyle, eu li Borges, eu li Cortázar, eu li vários autores estrangeiros, brasileiros, eu cito vários escritores, né, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então, todos fazem parte, né, da minha vivência literária. E fazem parte daquilo que eu tento passar para os meus alunos adolescentes. Eu sempre dei aula para adolescentes. Eu gosto mais de trabalhar com adolescentes. Então, assim, os alunos, a faixa etária da narradora é a faixa etária dos alunos com quem eu trabalhava. E é isso, né? Tem toda uma tessitura com outras obras literárias que também tem a intenção de despertar o interesse do leitor para essas obras. Eu não tive o prazer eu não tive aula com o Sr. João Rios Montandon, mas eu tive aula com a dona Luísa, que esposa, foi uma excelente professora de literatura, que também me marcou muito, já na Faculdade de Letras. O Borges não só é citado, como me parece que o Borges contribui, né, nesse ponto. Eu estou aqui nesse lugar. O labirinto. O labirinto, a ideia do jardim, do bosque, do jardim, onde os caminhos bifurcam. Tem alguma relação aqui? Nós podemos fazer alguma relação entre o Borges? O labirinto é um dos obstáculos que se colocam para a nossa narradora na busca pelos avós. Então, ela vai se lembrar de uma leitura que a avó dela estava fazendo, de um conto do Borges que fala sobre um labirinto, fala para o leitor que para você sair do labirinto, você tem sempre que virar à esquerda, né? E não é à toa que é à esquerda e não à direita, né? Ela vai, então, procurar um labirinto
durante essa viagem, numa cidade lá na Escócia, que ela visitou com a avó anteriormente, e vai penetrar nesse labirinto. E aí eu não posso dizer o que acontece, porque senão te dou spoiler. Exatamente, é exatamente onde eu estou no livro. Falta pouquinho, olha aqui. E aí, deixa eu olhar a página que eu vou tirar. E aí, a questão do projeto gráfico. Você falou da Cristiane Costa, que ilustrou. As ilustrações estão lindas. E existe um projeto gráfico que eu achei, quando eu chego nesse ponto, que aí eu fui perceber que parecia, num momento, deixa eu mostrar para o pessoal, parecia num momento que era à toa. A questão da orelha do livro e dessa guarda aqui. Aí, quando a gente chega no Borges, eu adoro o Borges, é um dos meus preferidos também. E aí chega, eu penso, danadinha, ela tinha um plano. E eu achei tão bonito a proposta do projeto gráfico, que foi pensado, né, o labirinto está aqui em torno do livro, nas quartas capas, na quarta capa, na guarda. Então, aí chegamos... Depois eu queria abrir para pergunta. Eu vou ver meu tempo, porque eu acho injusto só eu poder falar com você. E a menina de cabelo azul? Pois é, a menina de cabelo azul é Sofia, né, é a neta. Nós somos, agora falando da realidade, né, a gente parte da constatação de que nós somos de uma família de migrantes. Eu sou descendente de imigrantes italianos. E minhas duas filhas emigraram do Brasil, né? Eu moro em Brasília com meu marido. Nós não temos mais a presença constante dos netos e netas. Então, a Sofia é essa neta, é a primeira neta, né? E essa ideia de escrever o livro veio de uma conversa mesmo que eu tive com ela durante a pandemia, porque... por uma videochamada, né? Ela me chamou várias vezes e não conseguia falar comigo, acho que por uns 2 dias, até que um dia ela conseguiu e falou, vó, pensei que você tinha desaparecido. Eu falei, não, eu estou aqui, mas se eu desaparecer, o que você vai fazer? Vó, eu vou até o inferno para te encontrar. Então, daí que veio a ideia de escrever o livro em que os avós desaparecem e botar a neta procurando os avós nessa narrativa. A neta tem um cabelo azul, eu imagino. Tem o cabelo azul. Aí, é autoficção, então, está decidido. Mas uma questão que me chama... Mais um ponto que me chamou a atenção, tem... O Sherlock Holmes aparece em mais de um momento. É a estação Baker Street, lá tem um trechozinho... Você pensou em fazer um romance juvenil policial? É uma influência? Agatha Christie também é uma influência ou não? Também. Sherlock Holmes é uma influência? Também, gente, também. Porque tem um mistériozinho, eu fui acompanhando o mistério, eu pensei... Aí o Sherlock Holmes aparece depois em alguns momentos... É citado Sherlock Holmes, é citado... né? São citados vários autores... também britânicos, irlandeses, né? Então, assim, e o mistério ele faz parte por causa disso, porque como a gente está numa era digital, e a coisa mais fácil que tem é você interceptar, né, informações, ligações telefônicas. Hoje não existe mais sigilo, né, para nada. Então, o recurso ao bilhete, que é deixado, para vocês terem uma ideia, o primeiro bilhete, a primeira pista que ela encontra para prosseguir a viagem, estava no bolso do terno da estátua de cera do Hitchcock, lá em Londres, no Museu de Cera. Então, esse recurso dos bilhetinhos que são deixados em lugares assim mais impensáveis e que ela vai descobrindo ao longo da viagem, né, contrasta muito com essa era digital que a gente vive, em que a comunicação é feita pelo celular, com rapidez e tal, né? A gente volta, é como se houvesse um abandono da era digital para que a pessoa possa retomar uma certa lentidão, uma certa vagareza, para que ela possa voltar a pensar com vagar sobre o que as ações que ela tem que praticar.
né? Eu estava puxando na memória qual que é o nome do autor, me lembre, por favor, do Sherlock Holmes. Eu esqueci completamente. Conan Doyle, Arthur Conan Doyle. Domingo, essa hora, depois dessa maratona, me fugiu. Chegando aqui, nós estamos num festival literário, chegamos aqui, muita gente vem ver escritores falar porque são escritores ou querem se tornar escritores, querem publicar. Chegou um rapaz aqui agora, o Jean, que está presente, ele veio com a família com a seguinte pergunta: eu tenho um livro, eu acabei de escrever, como que eu publico, como que eu me torno um escritor? E eu falei para ele, olha, eu vou conversar com uma escritora agora, que publicou um livro super lindo, para uma editora legal, com ilustração, um livro incrível, ela é muito mais capacitada para falar do que eu. Como publicar? Você escreveu, não é o seu primeiro livro, eu sei que você já escreveu uma obra anterior sobre o Graciliano Ramos, mas como se publica? Você escreveu, como isso se tornou realidade? Nesse momento nós temos essa obra aqui em mãos para esse jovem escritor e todos os que estão por aqui, que são muitos nos assistindo, sempre querendo ver o escritor explicando como chegar a isso, porque é um sonho para muita gente chegar nesse momento. Como? Qual o conselho? Qual é o caminho? Pois é, eu espero que vocês não tenham que chegar a esse momento só quando forem avós, né? Como eu. Eu cheguei agora, depois de avó. Mas insistam, escrevam, quer dizer, leiam muito, escrevam e mandem os originais para as editoras. Mandem os originais, né? Hoje nós temos muitas editoras no Brasil que estão caçando talentos, que estão caçando escritores jovens. Nós estamos tendo uma onda de publicação de escritores jovens no Brasil, né? Então, o meu conselho é esse: escrevam, organizem o livro bem organizado e mandem para as editoras. Mandem, insistam, porque depois que a editora aceita seu livro, aí vem o projeto editorial, vem a ilustração, aí você não precisa se preocupar com essas coisas todas, né? Você vai se preocupar apenas com o livro pronto e a sua divulgação. Mas insistam, teimem. A gente tem que ser teimoso, né? Para essas coisas darem certo. Maravilha. É possível falar sobre Araponga sem estragar o... Acho que não é possível. Araponga, que não porque aqui tem uma araponga, né? Uma ave. Tem uma ilustração da ave aqui. Só que nós sabemos que num livro que tem como pano de fundo política, tem como pano de fundo uma pandemia, essa ave araponga que está aqui não é exatamente a ave. Não é a ave araponga no sentido literal. Quem viveu o período da ditadura militar sabe como nós, jovens, tínhamos que tomar cuidado quando havia pelas proximidades um araponga. O araponga era aquele espião da ditadura militar, que muitas vezes a gente estava sentado, por exemplo, num bar tomando cerveja e falando de política. Aí chegava alguém, todo mundo mudava de assunto, passava a falar de futebol, era como se fosse assim automático. Por quê? Porque chegou um araponga. A gente sabe que aquela pessoa ali está para vigiar a conversa da gente, então vamos mudar de assunto, né? E no meu livro, né, ressurgem 2 arapongas que seguem a protagonista durante a viagem, e são descobertos pelo irmão tecnológico que ela tem, né, que é um irmão que ficou em Dublin e que monitorava o celular dela e que notou outros 2 celulares, só que de número brasileiro, que iam para todo lugar que ela ia. Então, esse irmão, que na época tinha 14 anos, foi quem descobriu que ela estava sendo seguida por 2 pessoas. Então, na viagem, além de fazer toda a busca que ela faz, ela tem também que fazer algumas peripécias para despistar os arapongas, que, na verdade, ela sabia que estavam atrás dos avós dela e não dela, né? Que é mais uma camada, né? É um livro, por isso que eu falei. É mais uma camada. É um livro de alguém que conhece o assunto, porque não é só uma menina que sai para encontrar o avô, existe o pano de fundo político, existe o pano de fundo da pandemia. E aí eu pergunto, é um livro que o pano de fundo é a pandemia e o governo Bolsonaro.
É um livro da pandemia no sentido de ter sido escrito durante o período da pandemia, porque um monte de gente que falou de livros aqui, eu vi 30 mesas, 10 falaram, olha, durante a pandemia, o isolamento, uma das formas que eu encontrei de não ficar louco era escrevendo. Ou o livro foi escrito posteriormente? Perguntando mais uma questão técnica de em que momento você sentou para escrever? Eu sentei para escrever durante o meu isolamento na pandemia, porque eu precisava, primeiro, eu precisava gargalhar, e eu escrevi esse livro rindo muito das situações que eu estava inventando. E, segundo, eu precisava de pequenas vinganças, porque, durante a pandemia, eu estava ficando muito revoltada com o modo como tudo estava sendo tratado, com a irresponsabilidade como as coisas estavam sendo tratadas. Então, eu aproveitei o espaço ficcional para fazer algumas pequenas vinganças, né? Então, nesse sentido, ele é um livro da pandemia, né? Mas também não é. Eu imaginei. Agora, dentro dessa proposta, na parte mais técnica da escrita, então e você planejou, porque é um livro, como ele tem muitas camadas, exige um deslocamento, vários países, personagens, perseguição. Você sentou e planejou, porque me parece que na arquitetura do livro tem um planejamento que não é sentar e escrever. Tem umas camadas a serem incluídas. Como foi? Pensando de forma técnica, você sentou, criou um plano, fez um planejamento, desenhou num quadro? Não. Esse não é o meu processo, não. Meu processo de criação é aquele que eu faço o texto inicial, essas primeiras páginas que você leu aí, e, a partir delas, é que eu vou fazendo a arquitetura das narrações que vão se agregando a essa narração inicial. Então, o meu processo, gente, é de escrever, ler o que eu escrevi, reescrever, reler, reescrever, reler, quantas vezes forem necessárias, ou para enxugar a linguagem, para conseguir nexo entre os acontecimentos, é ler e reler. É muito trabalho, o trabalho é suado, porque escrever é trabalho corporal mesmo, né? E tem uma coisa interessante que eu queria falar aí disso. O que era, gente? Agora não estou me lembrando. Meu livro, muitas vezes, hoje eu pego ele e leio, e eu tenho que parar de ler, porque senão eu quero modificar ainda, sabe? Eu ainda quero mexer nele. Mas eu pego nele e falo assim, parece que tem umas pontas soltas. Só que as pontas soltas, elas são exatamente aquelas que vão mexer com a cabeça do leitor. Aquelas que vão levar o leitor a refletir. E, por exemplo, eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas quando você chegar ao final, você vai ter uma grande surpresa. Tem uma ponta ali que eu queria muito que você amarrasse, não ficasse solta. Fala. Eu acho que eu não vou estragar a surpresa. Qual? Dos Arapongas. Os Arapongas, a solução dos Arapongas, eu não posso te falar agora, eu não. Acho que, senão... que eu estou pensando que... Senão eu vou te dar. Tem uma solução para eles. Inclusive, eu pesquiso... Gente, eu fiz uma pesquisa para escrever esse livro. Eu pesquisei rock metal pesado, sabe? Eu pesquisei pubs, aqueles pubs antigos na Escócia. Eu pesquisei aquelas lojinhas que vendem aqueles bonequinhos de vinil, sabe? Nas ruas de Edimburgo. Mercado de pulgas, assim, né? Mercado de pulgas. Eu pesquisei muita coisa e a questão dos Arapongas, para essa questão, eu fiz uma pesquisa que eu descobri do folclore escocês, que é a existência das banshees. Você vai ver as banshees aí. As banshees são umas figuras femininas fantasmagóricas, são do folclore mesmo da Escócia.
que são, quando elas aparecem para as pessoas, elas trazem assim um augúrio de morte. Então, você tem tanto as banshees, que são feias, horrorosas, andrajosas, assim, sujas, sabe? Quanto você tem as banshees, que são lindas, maravilhosas, mas são brancas, quase transparentes, diáfanas, sabe? E sedutoras. Todas as duas, elas são mulheres que trazem augúrio de morte. Então, para a solução eu só digo para você isso, que a solução dos arapongas está ligada ao labirinto e às banshees. Ótimo. Já me falaram que o nosso tempo está no limite do limite. Ah, que pena. Que pena. Eu deixei, assim, tudo que eu queria saber para terminar o livro, eu acho que eu deixei aqui bem claro, e eu acho que também nós deixamos na cabeça do pessoal aqui um monte de vontades de ler o livro. Tomara. O que faltou falar, Bel, sobre o livro? Bom, o que você acha? Faltou falar que ele vai ter uma continuação, que já está sendo escrita, e que vai se voltar para esse problema da migração, do fato da gente ser... nós somos todos migrantes, né? De uma maneira ou de outra. Então, a próxima narrativa vai trazer essa questão da migração, mas assim de uma maneira diferente, com viagem no tempo, vai ser meio de ficção científica também junto. E será que nós temos... Dá tempo de uma pergunta. Nós temos alguma pergunta aí? É só levantar a mão. Ó, o Marcelo levantou a mão lá no cantinho. Deixa eu ver se... Eu vou levar o microfone lá. Tá. Boa tarde. Não é bem um questionamento, não, mas é um agradecimento por ela ter enriquecido a nossa cultura com uma cultura geográfica e histórica de uma dimensão enorme para a gente. E o livro retrata e detalha cada parte com muita riqueza. Isso é muito bom para a gente, principalmente para mim, que não saio do Brasil, né? Fico só aqui. E essa riqueza vai contribuir muito para os adolescentes, para essas crianças que ficam muito presas às mídias, à internet. Eu acredito que vai atiçar a pesquisa deles por esses locais, para conhecer mais e engrandecer o conhecimento. Obrigado, meu irmão, meu mano. Aqui, Vitória. Bebel, esse é seu primeiro livro ou você tem outros livros publicados? De ficção é o primeiro. Eu tenho um outro livro publicado, que é resultado da minha tese de doutorado, chamado Graciliano Ramos, um escritor personagem. Agora, de ficção mesmo, é o primeiro. Achei a história muito interessante. Eu acho que tem muito perfil dos alunos da série que ele falou. Eu acompanho a Ana Luísa, eu acho que vai ser um ótimo livro para ser adotado nas escolas. Você está de parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Inclusive, minha aluna. Como adquirir o livro? Bom, o livro está à venda na Amazon e também no site da editora Yellowfant, de Belo Horizonte, que é do Grupo Autêntica. E também nas melhores livrarias do ramo. Inclusive, aqui na entrada da nossa livraria, a livraria do Flieraxá, tem o livro. A Bel vai estar ali naquela mesa de autógrafos, recebendo vocês para autografar o livro. Eu quero agradecer, antes de encerrar, eu quero agradecer a Carla e a Jéssica, que estavam ali o tempo inteiro no cantinho, fazendo as libras, passaram por uma maratona incrível aí ao longo do Flieraxá. Então, Carla e Jéssica, uma salva de palmas para as meninas, que elas merecem. E quero agradecer a Bel, foi um prazer te conhecer, um prazer estar lendo o seu livro. E palavras, considerações finais.
Muito obrigada. Eu só quero agradecer a presença de todos e todas aqui, dizer que é uma alegria poder estar falando do meu livro na cidade em que eu nasci e num evento dessa magnitude, desse porte, um evento muito bem feito, com uma curadoria local também excelente. Vocês estão de parabéns. Uma equipe também de apoio excelente, a quem eu agradeço muito. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição para mais questionamentos. E, mais uma vez, muito obrigada.